Eu converso agora com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba, Jorge Hector Rosas. O assunto é a Semana da Água e também o meio ambiente como um todo aqui em Araçatuba, já que ele assumiu em 2009, primeiro ano da gestão Cido Sério, e vai fazer um balanço com a gente aqui do que foi feito nesses últimos anos. Muito bom dia, Jorge, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Jorge, o que vocês realizaram de tudo aquilo que foi estabelecido no início da gestão do Cido? Na realidade, vocês estabeleceram algumas metas, né? Uma delas era o plantio de 40 mil mudas de árvores. O que vocês conseguiram plantar nesse período? Nós estamos, em quanto a números específicos, um pouco abaixo do que do ritmo ou dos percentuais que a gente queria fazer de plantio na cidade. Estamos no 50% de nossa meta. A gente agregou aos trabalhos próprios do meio ambiente questões que estão ligadas à gestão ambiental integrada. Então, nós trabalhamos também em recuperação de áreas verdes, nós trabalhamos na coleta seletiva do município, nós inauguramos os ecopontos, fizemos o ecoponto de galhadas, de trituração, produção de biomassa, colocamos os pontos de entrega voluntária nas escolas municipais, certo? Inclusive esta semana ainda vamos entregar mais um. Então estamos desenvolvendo um conjunto de atividades, um conjunto de obras que seguramente vão garantir que Araçatuba vai caminhar a passos firmes no projeto de sustentabilidade do Cido Sério. 50% dessa meta equivalem a 20 mil mudas plantadas. Aproximadamente. E vocês têm acompanhado toda a evolução dessas árvores? Nós hemos estado trabalhando muito intensamente nos períodos de seca, certo? O ano passado nós chegamos a ter 5 meses completos sem chuva. Então, porque há um índice de mortalidade também, exatamente, né, Jorge? Isso amplia até um 20% de perda. Normalmente, num plantio com manutenção regular, você pode perder de 5%, no máximo até 10%. Mas no nosso caso, quando as mudas são muito novas, certo, e estão expostas às temperaturas nossas, estamos perdendo um pouco mais. Logicamente que reformamos um caminhão-pipa, estamos trabalhando, certo, com a equipe para fazermos os circuitos para molhar as mudas, para mantermos o máximo possível, e também hemos contado, em alguns casos muito bons, com a participação da comunidade. Jorge, uma outra meta de vocês era fazer um levantamento de todas as árvores do município, saber quando que ela foi plantada, o tamanho dela, o tamanho da copa, enfim, ter um verdadeiro DNA de cada árvore da cidade. O que foi feito nesse aspecto? Olha, hemos terminado faz 15 dias o primeiro índice de cobertura arbórea de Araçatuba. Certo, é um trabalho fantástico realizado por nossos profissionais. Começamos sim com aquela proposta, me lembro bem, até anunciamos isso aqui no seu programa. Sim. Foi de muito boa divulgação. Nós anunciamos o inventário arbóreo da cidade. Iniciamos o inventário arbóreo, fizemos o estado fitossanitário das árvores, chegamos a recorrer uns 4 bairros da cidade. Agora, no caminhar de nossos trabalhos, percebimos que era muito importante ter esse índice de cobertura arbórea, porque geralmente se nos pergunta muito qual é o percentual de cobertura que falta, quantas árvores faltam na cidade. A comunidade estava muito ansiosa em saber qual era a situação real de Araçatuba. Com o índice de cobertura arbórea, feito por imagens satelitais, com um trabalho técnico-científico excelente, feito pelo nosso próprio pessoal, nós descobrimos, por exemplo, que temos 8% de cobertura arbórea em Araçatuba. Isso é pouco? É pouco comparado a um índice de muito boa qualidade de vida, que nos levaria a ter 20% de cobertura arbórea. Então, nós temos que duplicar nosso trabalho. Eu diria que em números reais temos que aumentar 150% a cobertura arbórea de Araçatuba. Esses 8% de cobertura arbórea que nós temos na cidade correspondem a quantas árvores?
Dá para fazer esse cálculo? Sim, dá para calcular. Acontece que quando se mede metros quadrados, superfície, certo? Você estuda manchas arbóreas na cidade, certo? Você não vê unidades que estão por baixo. Mas nossos técnicos estão falando na ordem de 250 mil árvores plantadas em Araçatuba. Nós precisaríamos de pelo menos o dobro, 500 mil no caso. Exatamente. Contando, tenha-se em conta espaços públicos e particulares também. E nesse inventário, o que mais vocês descobriram? Tem dados sobre as árvores também? Tamanho das copas? Nós descobrimos que temos um percentual muito bom de árvores de grande porte em áreas particulares e em áreas verdes da cidade. Uma coisa que chamou a atenção, inclusive comparando com estudos feitos em Bauru e em outras grandes cidades do estado, foi a variedade que nós temos. Então, por um lado, nas calçadas, nós temos 2 ou 3 espécies que predominam em quantidade, mas nas áreas particulares, áreas verdes e córregos, nós temos uma variedade fantástica, certo? Que dá a Araçatuba essa particularidade de ter uma muito boa biodiversidade. O Jorge, o que a gente observa também é que, infelizmente, alguns pontos críticos continuam críticos. A Marcílio Dias, por exemplo, a gente não vê uma árvore naquela via. Por quê? Marcílio Dias, para um ambientalista, é uma imagem muito triste. É impossível transitar por aquela via durante o dia, nesse calor que faz em Araçatuba. Exatamente. Eu acho assim, que há algumas avenidas, Marcílio Dias, a Rua do Fico, e outras avenidas que estão se convirtiendo em novas centralidades urbanas de Araçatuba. A cidade se vem expandindo muito e aceleradamente. Eu acho que deveríamos tentar trabalhar junto com a associação comercial, com as instituições que de alguma maneira representam a cidade, o nosso próprio CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, deveríamos tratar projetos paisagísticos particulares. Então, discutirmos a Marcílio Dias do começo ao fim, de um ponto de vista urbanístico e um ponto de vista paisagístico também. O problema é que, infelizmente, quando um sujeito inaugura uma loja, a primeira coisa que ele faz é tirar a árvore da frente da fachada. Porque vai prejudicar minha fachada tem que ter visibilidade. E ele simplesmente arranca a árvore ali do lugar e não quer nem saber, né? E isso tem que ser punido também, né, Jorge? Há alguma fiscalização? Sim, o CONDEMA ha feito uma resolução recentemente, bastante mais restritiva, certo, e bastante mais severa em quanto ao corte indiscriminado de árvores. Acontece que também temos que dialogar com a comunidade, inclusive a comunidade que traz emprego, a comunidade que gera de alguma maneira o desenvolvimento de nossa cidade, que hoje sombra, espaços para caminhar à vontade, poder estarmos com nossas crianças ou nossos netos caminhando numa rua, depende da arborização. Não tem todo que possa dar-nos a frescura que nos dá a copa de uma árvore. Aliás, podia-se criar um selo, né? Comerciante amigo da árvore. Aquele que mantiver a árvore na sua fachada, na sua calçada, ganha um selinho de responsável, de responsabilidade ambiental. Uma provocação muito interessante, Alessandra. Que tal? Muito. Eu levarei isso para o CONDEMA, porque essas ideias vêm a nos provocar de alguma maneira, e eu acho que o comerciante, aos poucos, também tem que entender que o que se vende é produto e não fachada. Eu acho que dificilmente, eu não me lembro do momento que eu comprei um produto pela fachada da loja. Eu posso comprar pelo produto, posso comprar pelo preço, certo? Logicamente que tenho minhas limitações, mas nunca pela fachada da loja. Eu confesso que eu já levei em conta isso, sim, porque é um absurdo você chegar numa loja e não ter uma árvore no quarteirão, né? Naquele quarteirão. É realmente uma falta de respeito conosco, seres humanos, conosco, moradores de Araçatuba, porque Araçatuba faz muito calor, Jorge. Inclusive, havia uma meta também de se reduzir a temperatura da cidade, né? Em 2 graus. Vocês conseguiram isso? Não, o síntese que temos, certo, nós melhoramos enquanto proporcionalmente. O ano passado fizemos um trabalho de inspeção veicular e comprovamos que 95% de nossa frota estava em boas condições, certo? Então,
achamos que também foi produto um pouco desse apelo ambiental que nos últimos anos Araçatuba vem discutindo tanto. O proprietário de veículos está um pouco mais cuidadoso, ele sabe que o monóxido diariamente que ele deixa no nosso ambiente pode prejudicar a sua qualidade de vida e, logicamente, de sua família, de sua comunidade. Essa observação que estou fazendo foi própria até do pessoal que fez o exame veicular. Mas em relação à nossa temperatura, vocês fazem monitoramento? Não tenho monitoramento no momento, certo? Seria um dos próximos trabalhos a encarar junto com a Secretaria. Que o calor desse ano realmente está insuportável, né? E choveu pouco. Muito forte. E a gente sente na pele a falta de árvore, realmente. Ô Jorge, em relação ao Baguaçu, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o Córrego dos Espanhóis, que vocês fizeram um belo trabalho lá de recuperação, de revitalização, mas eu vou citar o Baguaçu porque o presidente do DAI, o José Luiz Fares, deu como um dos argumentos para o problema do desabastecimento de água ocorrido agora no início do ano, ele citou como uma das causas o assoreamento do Baguaçu e também a sujeira no Baguaçu. A gente sabe que periodicamente vocês fazem a limpeza ali do Ribeirão, né? Mas o que ele quis dizer com isso, então? Ele falou em sujeira e assoreamento. O que o secretário de Meio Ambiente tem a dizer sobre isso? Não, eu acho que há questões técnicas. Eu entendo que o Sr. Fares colocou, porque é uma realidade que a gente comprova quando analisa as margens dos bairros que estão ligados ao Baguaçu. Certo? Se a gente recorre aqui nosso bairro Nova York, se a gente recorre ao bairro Alvorada, a gente vai encontrar que não tem bueiros, certo? E a drenagem do bairro é drenagem de superfície. Então as águas correm ladeira abaixo, certo? Os loteadores aproveitaram a geografia, a topografia do local, certo? Para, inclusive, talvez economizar em gastos maiores, como sistema de galerias, sistema de drenagens subterrâneos. Então, quando acontecem chuvas torrenciais, como aconteceu neste mês de janeiro, fevereiro quase não choveu, mas em janeiro choveu muito e com pancadas muito fortes, você pode ver que até a terra de alguns espaços verdes é jogada para a rua e ela é arrastada até nosso Baguaçu. Então, o assoreamento se produz por esse traslado de material sólido que fica no leito. Também, e isso hemos feito nossas campanhas, faremos na Semana do Meio Ambiente em junho novamente, a limpeza simbólica, a limpeza real do Baguaçu, mas como para simbolizar que nós temos que ser consumidores conscientes, certo? Isso quer dizer, eu tomo a lata de refrigerante e não jogo pela janela do carro, certo? Não é possível que em pleno século XXI, na segunda década, sendo hospedeiros... Aliás, tudo, né? É a bituca do cigarro, é o guardanapo, é o canudinho do refrigerante, é a latinha também de refrigerante, enfim. A sacolinha plástica. É a falta de consciência mesmo, também, né? Que Exatamente. Colabora para... E na maioria dos casos comprovamos que a criança nossa, da rede pública escolar, da particular, elas estão tendo uma muito boa educação ambiental. Mas estamos tendo problema com adultos, certo? Claro está, a minha geração não foi formada dentro do conceito de sustentabilidade, mas eu acho que já hemos tido tempo suficiente para fazer algumas mudanças de conduta e algumas adaptações à responsabilidade comunitária, né? As pessoas estão perguntando a respeito de mudas para plantio, como é que elas podem obter? Sim, nós estamos fazendo a doação de uma muda por endereço, uma muda por família, por munícipe. E é só chegar até a secretaria? Exatamente, pode até fazer o requerimento por via telefônica e até marcar o dia que pode passar a retirar a muda por lá. Lá é 3636? Não, 3607 6550. Mudou agora, né? 3607 6550. Isso. Então, 3607 6550. E a secretaria fica lá na antiga Fazenda do Estado. Isso. Jorge, muito obrigada a você por mais uma vez pela presença aqui no Cidade Aberta. Um ótimo trabalho e boa Semana da Água aí. Muito obrigado a você em particular, que sempre nos apoiou muito. Nós é que agradecemos.